Boa tarde, amados alunos da Escola Bíblica Sem Fronteiras. Que bom estar com você mais uma vez. Que bom podemos falar, estudar juntos a palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Mateus. Essa é a aula de número 22, né? E se você já se acomodou, pegue aí a sua Bíblia, seu caderno, sua caneta, não é? Suas anotações. Vamos procurar manter o silêncio no ambiente. Aproveite, pegue o seu celular e já compartilhe com seus amigos, com aqueles que você sabe que necessitam ouvir uma palavra que traz a revelação de Jesus como Rei, uma palavra que os faça comprometer-se mais com o Senhor. Conforme nós falávamos na aula anterior de Mateus 5, a partir do versículo 21 ao 26, nós estávamos falando sobre a ira, né? Nós estávamos falando sobre esse padrão, essa constituição, essa nobreza, né? Essa excelência de sermos cidadãos do reino de Deus, né? O reino de Deus não é... as pessoas acham que o reino de Deus não tem padrão, que qualquer padrão serve, né? Mas o que elas não sabem é que há um padrão, sim, e um padrão que excede a justiça dos homens, que excede a justiça dos religiosos, né? E nós precisamos compreender isso. O reino de Deus não é um reino banal, não é um reino composto de qualquer tipo de comportamento. Não, o nosso Rei Jesus virá reinar e nesse tempo nós reinaremos com Ele. Na verdade, nós já temos o reino dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Por isso que quando Jesus chegou aqui, Ele disse, o reino está dentro, está perto de vocês, né? Ele estava dizendo dele em nós. Mas haverá um tempo onde essa manifestação será real, será realidade. E é disso que nós estamos falando hoje, amém? Semana passada nós falamos da ira, né? Você sabe que nós gostamos muito de falar que prostituir é pecado, que adulterar é pecado, que roubar é pecado, corrupção, né? Corromper é pecado, mas poucos se atêm que a ira é um pecado. A ira não é o padrão do reino de Deus. Veja, sexo não é um pecado que todos têm. Com o tempo nós deixamos de ter, né? Agora a ira, ela pode não passar. A idosos, a pessoas mais maduras com 80, 70, 90 anos e não deixam de ser nervosas, mal-humoradas, iracundas, né? Nós vemos tantas vezes na televisão, né, autoridades sendo reprovadas pelo mundo pela sua manifestação de ira. Veja, muitos morrem até de coração, tem um ataque cardíaco por causa da ira, porque desde pequeno manifestaram ira, não foram corrigidos, não houve um pai, uma mãe, alguém que se preocupasse com essa criança, que educasse esses ataques de ira. Papai e mamãe que me ouve, ouça bem, uma criança precisa ser corrigida bem cedo, para que ela não se torne uma criança mimada, um adulto mimado, né, que se ira por qualquer coisa, né? Então veja, você pode ver bebê que manifesta a ira, né? Quando o leite não sai do seio da mãe, morde, né? Na verdade eles já nascem com a natureza maligna, né? Mas lembre-se, dentro de nós foi colocado a semente de uma nova natureza. Você nasceu de novo, né? E nessa nova natureza, nós não nos iramos, ou melhor, nós não deixamos que o sol se ponha, né, com a gente irado. Lembra que nós falamos que Jesus se irou, né? Essa ira que Jesus manifestou era essa inconformidade, indignação por aquilo que estavam fazendo da sua igreja, né? E às vezes nós também temos essa ira, mas deixa para lá. Vamos nos lembrar do que nós falamos. Não amanheça irado, não dê expressão à sua ira, não fale, não verbalize, não insulte,
para não incorrer em julgamento diante de Deus. Vamos ler novamente o texto. Na semana passada nós lemos, mas só estudamos os 2 primeiros versículos. Vamos ler todo ele. Mateus 5, 21 a 26. Vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Nesse texto nós lemos, você leu aí, né? Que há 3 julgamentos. Jesus está falando para judeus, seus discípulos, 12 apóstolos que eram judeus, e eles sabiam muito bem como funcionava a justiça do povo de Israel. Eram 3 níveis, nós vamos entender isso. O primeiro nível é que naquela época as cidades eram muradas, elas eram cercadas, e na porta de cada cidade existia um juiz, e esse juiz julgava as causas pequenas, causas como o cachorro do vizinho late demais, né? A vizinha da direita sempre estaciona o carro na frente da minha garagem. Então, esse tipo de problemas, né, de causas, esses juízes que ficavam à porta das cidades julgavam, né? O segundo nível de julgamento era proferir insulto. Era o julgamento no tribunal. Então, veja bem, quando você proferia um insulto contra alguém, eles levavam você ao tribunal, ao sinédrio, né? Na época era sinédrio, era composto de anciãos, né? Os anciãos principais do povo de Israel, e era hoje como se fosse o Supremo Tribunal Federal. Imagina, para os judeus ser insultado levava eles diante do Supremo Tribunal Federal. E o terceiro nível de insulto era chamar de tolo, racá, né? Como ele fala, né? Falar uma expressão baixa. Tolo para nós hoje é bem comum, mas era falar uma coisa um pouco mais grave acerca de uma pessoa, era blasfemar contra a pessoa. E aqui Jesus está dizendo que quem blasfemar contra a pessoa será jogado no inferno de fogo. Olha, imagine isso. Então veja, nós estamos lendo que importa, nós na verdade não lemos, né, agora, mas nós falamos na aula passada que importa que todos nós cheguemos, nos apresentemos, né, perante o tribunal de Cristo. Isso significa que todos os crentes serão julgados. Então vamos entender, se esse texto está falando a crentes, o inferno de fogo que se refere aqui, não se refere a julgamento de salvação. Não significa isso. Olha que interessante. Depois nós vamos entrar nesse assunto mais para frente, né? Então veja, você precisa entender que nós seremos julgados pelos nossos pecados, que não foram reconhecidos, que nós não permitimos que o Espírito Santo trouxesse luz. Você sabe que há pessoas que são tão rasas, são crentes, mas são tão rasas, que elas se iram e acham que ainda estão certas de se irar. Elas montam barraco, né? Elas fazem aquela festa, né? Diante de um comércio, diante dos vizinhos, e acham que elas têm toda a razão. Quer dizer, elas não permitem que o Espírito Santo as convençam do ridículo que elas estão passando, né? Então veja, quando nós confessamos e abandonamos, quando nós temos a revelação que o sangue de Jesus pagou todos os nossos pecados, nós ficamos até com vergonha de agir desta maneira, né? Porque esse sangue lava, paga, ele cobre definitivamente. Mas veja, há pecados que as pessoas não confessam, não reconhecem, elas não se dão conta, elas não se humilham, elas não ouvem a correção dos pais, não ouvem a correção dos outros irmãos, né? Isso é muito triste. A maior parte das pessoas que tem problemas com a ira, elas acham que estão certas. Você diz assim para a pessoa, fala mais baixo, não precisa ficar gritando. Ela diz, eu não estou gritando. Ai. Mas você já viu pessoas assim, né?
Isso não significa que não são crentes, isso não significa que a semente não foi plantada dentro delas, mas que não houve vazão para isso, né? Elas acham que elas estão no direito de insultar o outro, serem duras, serem firmes demais, de humilhar, né? Só porque elas foram ofendidas, só porque elas foram atingidas. E agindo assim, elas se colocam como vítimas da situação. Existem muitas causas da ira. E a ira, basicamente, é causada pelos problemas com o ego, né? Do nosso ego vem o orgulho. E tudo que está ligado ao ego produz ira. Ah, misericórdia, né? Então, veja, há 3 coisas basicamente que produzem ira. Primeira coisa é você ser frustrado, contrariado. Toda frustração causa ira. Quando uma criança quer algo e você não dá, qual é a reação dela? A criança se joga no chão, tem criança que bate a cabeça na parede. Eu não estou falando só de criança, não. Porque há homem que quando as suas mulheres desistem do casamento, se separam, né? Ou quando a namorada não quer mais o relacionamento, o que eles fazem? Eles pegam uma arma, mata a pessoa e ainda se mata. Claro, estamos falando de pessoas do mundo, mas nós vemos muitos crentes mimados. Né? Se eles não fazem o que eles querem, na hora que eles querem, eles não vão mais à igreja, eles não falam mais com o pastor, eles se desligam sem nem consultar. Né? Esse é próprio de uma pessoa que é egocêntrica, que sempre está frustrada. Eu queria agora, era agora que eu queria esse presente, agora que eu queria o carro, eu queria o dinheiro hoje. Né? Então veja, são pessoas que são egocêntricas, elas estão no centro das suas próprias vidas. Pastora, mas uma pessoa que está no centro da sua própria vida é convertida? Ela aceitou a Cristo, ela só não está permitindo que essa semente produza o domínio próprio, a mansidão, né? Que produza a humildade. Né? A segunda causa que produz ira é ser discordado, né? Pessoas discordarem de suas opiniões, de manifestarem um gracejo diante de sua ideia, de quando você está falando as pessoas não prestarem atenção. E a reação é visível, às vezes você fica vermelho, fica inchado, bravo, né? Fecha a cara, né? Ou você fica com aquela cara de indignado, não é? Essa pessoa acha que é o dono da verdade e que tem razão de manifestar a sua ira. Uau! Quantas vezes nós não somos discordados, né? E às vezes a gente é discordado, fica quieto, mas também não gosta não. Está guardando a ira dentro, se sente frustrado, indignado, abatido, desanimado. Muitas pessoas, por serem discordadas, deixam de pregar o evangelho, deixam de levar o amor às pessoas, generalizam, acham que porque 2 ou 3 discordaram, o mundo está contra elas, a igreja toda, né? Então nós precisamos tomar cuidado com isso, querido. Jesus foi discordado muitas vezes em todos os seus discursos. Nesse Sermão do Monte havia muitas pessoas discordando de Jesus, você vai ver mais para frente. Na verdade, o Sermão do Monte nem foi pregado à multidão, mas como ele subiu ao monte com os seus discípulos, né, com seus 12, e uma multidão seguia Jesus porque queria os milagres, queria as bênçãos. Essa multidão ficou no pé do monte. E o monte que Jesus estava era um monte que quando falava, dava eco. Então as pessoas lá embaixo ouviam o que Jesus falava lá em cima. Né? Olha que interessante, né? Só que era para o povo judeu que ele estava falando, né? E o povo judeu tinha sua forma, sua justiça. Por isso que é importante nós aprendermos o contexto pelo qual está sendo dito e falado a palavra de Deus, para nós não pregarmos fora do contexto, não é? A terceira causa da ira é quando você passa por um problema financeiro, quando alguém toca no seu dinheiro, né? Quando alguém toca nos seus bens, quando você faz um investimento e alguém rouba você, né? Quando o banco, né, de uma maneira inusitada, né, resolve descontar aqueles juros exorbitantes, né? Não tem nada que toque
você tão profundamente como tocar na sua carteira, no seu carro, sua conta bancária, nas suas coisas. Tem gente que fica irado se alguém pegar aquela blusa, aquele tênis, aquele perfume, né? Qual sua reação nessa hora? Você fica irado, né? Irado, aquela ira descontrolada, né? Essa ira é normal? É verdade, tem ira que é normal, é uma indignação, né? Nós não estamos falando que toda ira é pecado, mas é ira você não dominá-la. Ira não, é pecado você não dominar a sua ira. Então veja, não permita que o sol se ponha sobre a sua ira, não durma irado, não permita que da sua boca saia insulto contra alguém, contenha-se, porque todos nós seremos julgados diante de Deus. Seremos julgados pelo que fazemos e pelo que falamos, por ações e por palavras pensadas, né? Por isso que excede, né? Você percebe isso? Porque nos 10 mandamentos diz, não matarás. Mas quando você se ira contra o seu irmão, você está matando ele. É isso que Jesus está falando. Então você não vai ser julgado só de matar o seu irmão na rua, de pegar uma arma ou de esfaquear alguém, não. Você vai ser julgado porque você pensou. Olha, isso é exceder, é ou não? Vamos continuar lendo os versículos 23 ao 26. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda e você poderá ser julgado ou jogado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Veja, esse texto é ignorado pela maioria das pessoas. Quando você trouxer sua oferta ao altar, que altar é esse? Que oferta é essa que Jesus está falando aqui? Então vamos nos lembrar, Jesus está falando para judeus e naquela época ainda existia o templo e lá no templo tinha um altar chamado de o altar de holocaustos. Nesse altar eram colocados animaizinhos, né, que eram sacrificados, eram colocados ali em substituição às vidas, aos pecados das pessoas que os entregavam. Então os judeus traziam ofertas, e algumas ofertas eram chamadas de ofertas de manjares, outras ofertas pacíficas. As ofertas eram diferentes dos sacrifícios. Os sacrifícios envolviam morte de animal, né? E tinha a ver com pecado. As ofertas de trigo, cereais, né? Vegetais, tinha a ver com a comunhão com Deus, com relacionamento, com gratidão. Por isso, essa menção de ofertas não tem nada a ver com dinheiro. Na verdade, não existe altar na igreja, né? O altar é o nosso coração agora. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, né? Nós somos santos e não o local do altar. Vocês compreendem isso? Tem gente que fala assim, eu vou lá, eu só posso me entregar lá no altar da igreja, né? Se referindo àquele palco ou àquele local que é um pouco mais elevado, né? Você sabe que o púlpito é mais elevado para que o pastor, o pregador, seja visto de todos os lugares do salão. Não há um lugar santo fora de você. Você é santo porque em você habita o Espírito Santo. Entende isso, né? Então, nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos o santuário de Deus, nós somos os santos. Quando você quiser ter comunhão com Deus, se aproximar de Deus, dar algo a Deus, você tem que se lembrar, em qualquer momento. Então, claro, isso também tem a ver, pastora, com a entrega de dízimos e ofertas? Tem. Mas isso também tem a ver quando você pega o seu violão e vai cantar a sua adoração a Deus. Isso também tem a ver com o momento que você dobra os seus joelhos para orar ali no seu quarto, ou quando você entra no seu carro e vai orar
enquanto você dirige, né, até a empresa que você trabalha. Você compreende isso? Toda oferta sua de gratidão por pecados, né? Qualquer oferta que você vai fazer ao Senhor, no local que você esteja, é isso que está falando. Se o seu irmão tem algo contra você, porque você cirou contra ele, xingou, falou mal, tratou mal, com aspereza, perdeu a paciência, então pare o que você está fazendo e vá primeiro se reconciliar com o seu irmão. Depois volte e faça a sua oração, a sua oferta, sua adoração, entregue seu dinheiro. Entende isso? Né? Mateus 5:25, ele fala isso. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregar você ao juiz e o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. Veja, a caminho significa enquanto vocês estiverem vivos. Entre em acordo com seu adversário. Por quê? Todo pecado pode ser lavado com o sangue de Jesus quando ele é confessado, quando ele é reconhecido, quando houve arrependimento, quando é abandonado, né? Quando o pecado não é resolvido, pastora, quando que existe algum pecado que então não é resolvido? Sim, nesse caso, que há mágoa entre os irmãos. Quando que não vai resolver? Se uma das pessoas morrer. E aí, como vai ficar? Então veja, quando há morte de uma das partes que foi agredida, injustiçada, e não houve retratação, houve tempo para que isso fosse feito, mas não houve. Então esse clamor do ofendido chega até Deus. Como foi com Caim e Abel? Lembra de Caim e Abel? Né? Deus concedeu a consciência do pecado, deu oportunidade de retratação, de conserto, mas não houve. Para esses casos nós vamos ao tribunal de Cristo. E naquele dia, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Veja, não é que Deus vai espancar você na meio de todo mundo, não. Mas eu fico pensando, aquele monte de gente, né? Um monte de crente, né? E você ser chamado a atenção por causa de algo que você poderia ter feito em vida e não fez. Uau! Há pessoas que não têm temor de Deus, pensam que Deus é brincadeira, pensam que Deus é um tipo de um efeminado, molenga, que não se posiciona, que não tem autoridade, né? Que não disciplina. Não, querido, Deus tem autoridade, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele governa. Por isso, enquanto você estiver a caminho, enquanto você estiver em vida, entre em acordo com o seu irmão. Você está em demanda com alguém, resolva antes que ele morra, antes que você morra, ou antes que Jesus volte, resolva hoje. Pegue seu celular, mande uma mensagem. Queridos, hoje a gente não tem mais desculpa para isso. Não vou lá porque é muito longe, a pessoa mudou, está em outro país. Não, você pode fazer uma chamada de vídeo. Né? Você pode atraí-lo a um encontro. Né? Enquanto você não resolver a sua demanda, você sabe que sua oração pode ser resistida. Isso é muito sério. Olha lá o que diz 1 Pedro 3,7. 1 Pedro 3,7 diz assim: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Brigados, emburrados com o marido, com a esposa. Nossas orações são interrompidas. E isso não só vale para relacionamento de casal, não. Né? Isso é válido para qualquer nível de relacionamento. Inclusive com aqueles que não são nossa família. Dentro da igreja isso é muito real. A gente evita irmãos que discordam de nós, que foram duros, que não nos cumprimentaram, né? Que pensam diferente. E muitos pensam que é o diabo que está resistindo à sua oração. Repreendem os demônios do inferno inteiro. Conhecem o dicionário demoníaco. Sabem falar seus nomes. Veja, demônio nenhum consegue resistir você por muito tempo. Uau, a Bíblia diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, veja, se tem muito tempo que ele está te resistindo e a resistência não acaba, é porque não é demônio, é Deus
Tiago 4,6 diz assim: antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Às vezes a resistência que você está sentindo não é demoníaca, não se trata de fazer uma oração mais forte, de pedir para alguém que tem um cargo maior que o seu orar por você, de levar seu nome no monte, de fazer campanha da desatação dos nós da sua vida. Não se trata disso. Se trata de Deus resistindo ao orgulhoso, ao soberbo, aquele que não se dispõe a consertar os seus relacionamentos, a perdoar. Nossa comunhão com Deus é condicional com a comunhão com o nosso próximo. Nossa comunhão com Deus é condicional com a comunhão com o nosso próximo. Muitas pessoas resistem aos concertos, porque são soberbas, orgulhosas. Por trás de toda a ira, existe um espírito de justiça própria. Isso é um demônio que se apropria da pessoa e produz um senso de justiça que não é normal. Um espírito de vingança que não é apropriado, e por isso as pessoas se comportam assim. Já viu? Tem pessoas que elas não se vingam em fazer a mesma coisa, mas elas esfriam com a outra pessoa, elas desprezam, né? Misericórdia. E ele continua dizendo, né, no versículo 25, entre em acordo depressa, porque haverá um julgamento, né? E esses versículos 25 e 26 são uma ilustração de que haverá um julgamento, e as mínimas coisas, os centavos, vão ser requeridos. Uau, Senhor, por isso nós devemos ter uma vida correta. Pastora do céu, isso é impossível. É mesmo. Eu quero concordar com você. É impossível. Só o Espírito Santo dentro de nós, em vivermos na dependência dele, humildemente nos capacita, né? Então, para você não receber disciplina naquele dia, e sim elogios, porque você sabe, no julgamento alguns filhos de Deus serão elogiados e outros serão disciplinados. Você vai ouvir servo bom e fiel, servo mau e negligente. Entende isso? Não se trata de salvação. Não se trata de salvação. Se trata de julgamento. Recompensa. Entende? Não tem nada que esteja escondido que não será revelado naquele dia. O que foi feito escondido dentro de casa será proclamado nos telhados. Por isso é melhor você falar com Deus hoje. É melhor você buscar as pessoas e perdoar hoje, agora. Porque naquele dia não é 2, 3 que vão ouvir, não. Se você não gosta de ser repreendido publicamente, naquele dia todo mundo vai ver. Não é? O julgamento é individual, mas será diante das pessoas. Uau, todos verão. Elogio público de gente já é bom. Agora imagina Jesus chamando você e falando: serva boa e fiel. Olha que tremendo isso. Meu Deus, acho que eu morro. Acho que eu morro de ataque cardíaco, de tanta alegria. Então veja, ganhar repreensão de gente dói. Quando ela é feita em público, dói mais ainda, né? A gente fala assim: uau, mas não podia ter chamado à parte, falado só comigo, né? É verdade, em alguns momentos é isso mesmo. Mas lá vai ser individual, mas público. Quando Deus fala, ele é fiel, ele é a verdade. Isso significa fidelidade mesmo. Mas se ele falar servo negligente, sem compromisso com o meu reino, com a minha igreja, com a minha casa, sem compromisso com as minhas coisas, qual o compromisso de um cristão que nem na igreja vai nos cultos de domingo? Meu querido, fala isso para mim, né? Eu não estou falando, hoje nós temos vivido um tempo complicado, né? Não estou falando desses que estão com sintomas de gripe, desses que estão sendo diagnosticados com o vírus. Não estou falando desses. Não estou falando desses que trabalham e que em alguns momentos não podem ir. Estou falando daqueles que podem ir e não vão. E escolhem ficar, né?
Servos inúteis, são aqueles que fizeram tudo só por obrigação, né? Olha o que diz Lucas 17:10. Lucas 17:10. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Olha, no reino você é chamado a exceder, né? O Senhor pediu para você fazer uma visita, faça 10. O Senhor pediu para você uma pregação na igreja, prepare 10, a melhor, né? O Senhor falou, Jesus, né, dizendo aos seus discípulos, não foram capazes de vigiar comigo 1 hora de oração, 1 hora e 2, 1 hora e 3, 1 hora e 10, né? Faça mais, né? E os que não fazem nada? Há pouco temor nas pessoas com relação ao reino de Deus. Nós estamos aqui para cumprir um propósito, para cumprir um chamado, e nós não brincamos com isso, nós não deixamos que nada, nem ninguém atrapalhe o cumprimento do nosso propósito. Lembre-se que o temor de Deus foi a segunda arma que Jesus usou contra o inimigo na tentação. A primeira arma foi a palavra. Não tentarás o Senhor seu Deus. Por isso não fazemos coisas para tentar Deus, para provocar a sua ira. Se você voltar às suas páginas, em Mateus 4, de 3 a 7, você vai ver a tentação. Mateus 4, versículos 3 a 7, diz assim: chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que leva muitas pessoas a pecarem, queridos, é a falta de temor. Uau, é a falta de temor das pessoas a Deus. Por isso muitos serão disciplinados. Não pensem que há diferença entre temor e amor a Deus. Quem ama, teme. Quem teme, ama. Quem ama e não teme a Deus está mentindo. Porque quem tem temor, ama. Se você não pensa muito bem antes de fazer as coisas erradas, há temor na sua vida? Não, não há. Vou fazer mesmo, porque ele vai perdoar. Entendeu? Então, que temor que tem esse? Então, criou-se uma ideia assim de que Deus é negligente, é um banana, é complacente com o pecado, é leniente, né? Que faz vista grossa, que tolera tudo. Né? Mas Deus é um Deus santo. E sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Então tenha temor de Deus, tenha temor de carregar mágoa, de dar lugar à ira, de fazer insultos contra o seu irmão, de proferir coisas que vão chegar aos ouvidos de Deus. Pais, eduquem os seus filhos, ensine-os a dominar a ira, a não xingar. Deveríamos nos preocupar se Deus está vendo, ouvindo, porque nós iremos prestar contas diante de Deus. Por isso, entre em acordo com seu adversário, não se demore. Uau! Entre em acordo sem demora, para que Deus ouça a sua oração. O padrão é esse. Se alguém tem alguma coisa contra você e essa pessoa tem razão, tem motivo, pensa 2 vezes, pensa bem, vai lá e se retrata. É fácil você entender a respeito do perdão quando você acha que é a pessoa que tem que perdoar você. Mas quando é você que tem que perdoar, ir até ela e pedir perdão, é complicado, né? Então peça, isso é o princípio da honra, honra a Deus, honra o teu irmão. Esse texto fala de pedir perdão, entrar em acordo, ser humilde, reconhecer que está errado, querer corrigir o erro, reconhecer que se irou, que falou demais, que ofendeu e se retratar. Se você fizer isso e voltar a Deus, Ele vai ouvir a sua oração. Talvez você esteja orando por um emprego e nada tenha acontecido. Você esteja orando pela conversão de uma pessoa e nada acontece. Talvez esteja orando, doente, orando e nada tenha acontecido. Talvez você esteja orando muito por algo a Deus e a resposta parece demorar. Quem sabe se o impedimento não é esse? Quem sabe se a causa não é essa? Por isso, resolva a sua vida. Não tente receber as coisas de Deus ignorando o que a palavra de Deus diz. Lembre-se que Deus não resiste só à oração do marido, do homem, né?
por estar brigado com sua esposa. Resiste a da esposa, resiste a do jovem. Fala de todos os níveis de relacionamento essa palavra. É profundo, é ou não, queridos? Olha, vou falar para você, eu estudo essas coisas aqui, meu Deus, me dá até uma paura aqui dentro, né? Porque nós, os mestres, seremos os primeiros a serem julgados. Que Deus tenha misericórdia de mim, de nós, né? Que nós possamos nos humilhar diante de Deus, nos consertar, perguntar a Ele se há necessidade de perdoar, de ir em busca do perdão, não é? Se nós temos nos irado muito nesses dias, se tem faltado domínio próprio. Eu quero orar com você nesta hora, amém? Pai, de todo o nosso coração, nós estamos diante da sua palavra, temos um privilégio tão grande de sermos o templo do Espírito Santo, mas muitas vezes nós não deixamos que o Espírito Santo manifeste o reino em nós. Às vezes somos tão rasos, às vezes essa semente ainda não permitimos que fosse gerada, porque não regamos com a água da palavra, com a água do Espírito, Senhor, porque não expomos a luz do sol, a luz do Espírito que nos revela Cristo, e hoje nós nos humilhamos, Senhor. Eu quero te pedir, não só por mim, mas por todos que me ouvem, que o Senhor esteja reconciliando, trazendo o mais rápido possível essas pessoas, se há pessoas a serem perdoadas, se há falta de perdão a nós mesmos, se há ira dentro de nós, se há justiça própria, porque a ira é a manifestação da justiça própria muitas vezes, se há egolatria, né? Às vezes a gente não idolatra pessoas, mas nós idolatramos nós mesmos, a nossa opinião, a nossa maneira de fazer as coisas. Senhor, tem misericórdia de nós, lava-nos com teu sangue e faz-nos ativa, amado Deus, o domínio próprio dentro de nós. Mais uma aula estamos falando disso, porque são coisas tão profundas, né? E coisas que parecem pequenas, mas que poderão fazer com que sejamos disciplinados naquele dia. E nós queremos agradar a Ti, com tudo o que somos, que temos, com nossas palavras, pensamentos, atitudes, intenções, motivação do coração. Porque assim eram os religiosos, Senhor. Os religiosos, eles falavam tudo decore salteado, ensinavam, eram zelosos pela lei, mas tinham motivações incorretas no seu coração. É isso que Jesus estava condenando naqueles dias, que nós possamos exceder sobre essa justiça dos fariseus. Nós oramos no nome de Jesus, amém e amém. Se você conhece um cristão que tem passado por esses problemas, né? Se você conhece um amigo seu da própria igreja, se a sua célula, essas pessoas que já têm Cristo, um discípulo seu, compartilhe essa aula, né? E se você está entrando hoje mesmo no canal, inscreva-se, deixe seu like. Nós amamos você. Estamos aqui para edificar o reino de Deus através da palavra. Amém, querido? Até a próxima aula. Beijo grande no coração.